Ó, eu vou trazer uma reportagem agora que mostra que os aposentados estão na mira dos criminosos. Mais do que nunca, o golpe não é novo, não, mas nos últimos tempos aumentou e muito o número de gente agindo contra os idosos. Presta muita atenção para você não cair numa armadilha dessas. E na sequência, atenção você que é aposentado ou você que está pensando em se aposentar. Eu vou tirar dúvidas aqui com o Dr. Benedetti, que é o nosso advogado especialista em direitos previdenciários. Então, bota aqui, Anny, para mim, o 99210893, assiste essa reportagem atentamente e já manda a sua dúvida para mim, tá? Você quer saber como é que funciona a regra de transição, quando é que você vai aposentar, como é que está esse benefício, se ele vai chegar, se ele não vai, se está atrasado? Tudo isso a gente vai esclarecer para você. Antes, a gente presta serviço, te mostra esse golpe para que você não seja a próxima vítima. Aos 69 anos, Dona Zilda carrega nos olhos a emoção de uma história de vida de luta e muito trabalho. A vida inteira eu trabalhei na lavoura com meus pais, depois casei trabalhando igual também na lavoura e consegui e continuo, que eu não paro. Deus me dando força, eu penso tudo. Hoje ela ainda trabalha, mas em casa. É com a aposentadoria que se mantém, compra os remédios e consegue pagar as contas. E justamente a aposentadoria dela que estava na mira de criminosos. Foi assim, quando decidiram tirar um extrato da conta bancária da Dona Zilda, que mãe e filha perceberam que vários valores estavam sendo descontados todos os meses por empréstimos que a idosa nunca havia feito. Elas foram até as agências bancárias em busca de informações. E foi aí que perceberam que tinham sido vítimas de um golpe. A filha da Dona Zilda que percebeu tudo. Eram empréstimos de R$ 913,60 e outro de R$ 604,24. Esses valores eram debitados em 72 parcelas. Por isso, acabavam passando despercebidos para a idosa. Um dos empréstimos que ela fez está sendo descontado. Isso ela reconhece que ela mesma fez. Depois disso, foram feitos mais 2 empréstimos entre 2016 e 2017, só que ela não percebeu que ela só ia lá, sacava o dinheiro e não tirava extrato, nada, ia para casa com... E eram valores pequenos, 32, 27 mensal. Ela não prestou atenção, não viu. Dona Zilda nunca viu esse dinheiro. Os golpistas conseguiram sacar tudo utilizando os dados da conta dela. A suspeita da filha é que as informações tenham vazado de dentro de uma agência bancária que Dona Zilda é cliente, da época em que ela fez um empréstimo, anos atrás. A suspeita que eu tenho foi o primeiro empréstimo que ela fez desse banco e devem ter mantido os dados dela e foi fazendo. Só que agora não cai mais, cai na conta dela quando fazem, né? Nos últimos 2 meses, mais 2 empréstimos fraudulentos foram feitos. Um de R$ 2.898,55 e outro de R$ 4.517,71. Esses a justiça conseguiu bloquear antes que os criminosos pegassem o dinheiro. Agora, elas tentam bloquear as contas e querem saber quem está por trás do golpe. Nós podemos orientar para que as pessoas cuidem com o extravio de documentos e cuidem com o fornecimento desses documentos para um simples preenchimento de cadastro em estabelecimentos empresariais suspeitos, para que não sejam utilizados esses seus documentos para algum golpe ou alguma fraude. Nós também temos que cuidar com falsos funcionários de bancos e também seja dentro das agências ou fora das agências. Porque a gente não merece passar umas coisas dessas. Tá aí, gente, ó. A gente presta serviço aqui e isso também é uma forma de tirar dúvidas, tá? Os golpistas agem dessa forma e de muitas outras, tá? Desconfie. Se alguém aparecer na sua casa, te vendendo alguma coisa, te falando de consignado, converse com alguém da tua família, não vai dar sopa pro azar. Comigo aqui já o Dr. André Benedetti, que é especialista em direitos previdenciários e como a gente sempre faz a cada 15 dias aqui, ele veio tirar as suas dúvidas sobre aposentadoria. Vamos lá, doutor, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Eu já quero partir para as perguntas, porque todo dia eu sou xingado, as pessoas brigam comigo aqui no WhatsApp porque diz que a gente não conseguiu responder muitas perguntas. Então vamos lá, ó. Você vai mandando 99210893, eu já vou repassando pro doutor aqui, tá?
Já separei a primeira aqui, que é da Silvana dos Santos, aqui da Zona Sul. Ela diz que tem 56 anos de idade, 24 de contribuição ao INSS. Diz que tem uma sequela de uma doença com encurtamento na perna esquerda e agora está com artrose na perna direita irreversível. Isso possibilita ela se aposentar ou ela tem que buscar um outro benefício? Não, ela ainda não consegue se aposentar, a não ser que esteja causando uma incapacidade laboral e ela tenha qualidade de segurada, ela esteja com o INSS em dia. O que tem que ver no caso dela é se ela pode se enquadrar como portadora de deficiência. Por quê? Existe uma redução no tempo de contribuição para a pessoa que trabalha, que recolhe para a Previdência e é portador de necessidades especiais, portador de deficiência. Se a deficiência for enquadrada como leve, por exemplo, ela aposenta com 29 anos de contribuição. Se for média, 25 anos de contribuição. Então vai depender se a deficiência é média, leve, grave e ela vai ter uma redução no tempo. Tem uma pergunta aqui que é bem característica aqui da nossa região. Essa pergunta vem da Maria Helena, que é de Santo Antônio da Platina. Abração ao povo de Santo Antônio da Platina. Ela fala que tem 59 anos, 13 anos de contribuição propriamente dita, mas diz que trabalhou mais de 20 anos no sítio onde o pai dela nasceu, só que esse sítio não existe mais, ela não tem contato com ninguém que era dono desse sítio e ela diz que acha que nunca vai conseguir provar isso. Tem como? Tem como, e como você falou, é uma situação muito comum. Muita gente hoje em dia já sabe que quando vai se aposentar por idade, além da idade necessária, que neste ano agora tem que ter 61 anos no caso da mulher, ela tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. E ela fala que tem 13, né? Apesar que ela tem 59. Se ela continuar recolhendo até os 61, quer dizer, 61 é hoje, quando ela, na regra de transição, ela vai ter que ter 62, tá? Então, se faltar aí um ano, ela quiser complementar com o tempo rural, é possível. Ah, mas eu não tenho provas, ela que se engana, ela tem sim, vou dar alguns exemplos. Se ela for na prefeitura da onde pertencia, talvez a escola que ela estudou na zona rural, isso vai ser uma prova. De repente, na certidão de nascimento dos irmãos, aparece a profissão do pai como agricultor ou lavrador, é uma prova. Era muito comum antigamente os pais pagarem sindicato rural. Nossa, mas faz tanto tempo. Não, se for atrás lá do sindicato rural, eles devem ter a ficha do seu pai até hoje. São alguns exemplos, teria muitas outras provas. São coisas que vão permitir que ela prove que ela viveu no campo naquela época e o INSS acaba aceitando. Exatamente. As pessoas acham que tem que pegar o documento da propriedade ou que tem que pedir para o ex-empregador dar uma declaração. Na verdade, não precisa e isso atualmente tem pouquíssima necessidade de serventia. O INSS não aceita declaração como prova. Tem que ter documentos da época, que podem estar em nome dela, em nome do marido, em nome do pai, que vão ajudar ela. Tem muita gente falando aqui, ó, de questões relacionadas a doenças. Tem uma pessoa aqui, o André está falando que ele tem insuficiência cardíaca e por conta disso ele foi considerado inapto para exercer algumas funções. E ele quer saber o seguinte, nesse caso, ele diz que está tentando, ele já tem um laudo médico, mas ele está tentando, junto ao INSS, o agendamento de uma perícia há muito tempo. Eles dizem que o caso dele não é prioritário. Nesse caso não é exatamente uma aposentadoria, seria um benefício, né? Seria uma pensão, alguma coisa assim. O que a gente percebe é que realmente as perícias, a pessoa que está marcando perícia no INSS está caindo muito para frente. Se eu não me engano, se você marcar uma perícia hoje, está caindo para outubro para você fazer uma perícia. Exatamente, um absurdo, né? Eu acho que é importante nesse caso a gente aproveitar para dar uma dica importante. As pessoas muitas vezes perguntam, eles dizem que tem determinada doença e quer saber se dá direito ao benefício. Gente, não existe doença que dá direito ao benefício, ou que dá ou que não dá direito. O que tem que entender é que essa doença que você tem, ela tem que te impedir de exercer uma atividade laboral. Tem que te não permitir que você consiga trabalhar. E quando a gente fala isso, é levado em consideração a idade da pessoa, o grau de escolaridade e o histórico profissional. Porque vamos imaginar uma coisa, Juliano. Imagina uma pessoa que tem um problema cardíaco, mas ele trabalha sentado o dia inteiro, tem curso superior e tem 20 e poucos anos de idade. E ele tem uma incapacidade, por exemplo, para fazer trabalho pesado. Ele não vai conseguir um benefício ou uma aposentadoria por invalidez, porque ele trabalha sentado, ele consegue se readaptar no mercado de trabalho. Então, o INSS tem feito isso, não tem? Às vezes, determinado cidadão
se readapte para uma outra função? Passe pelo setor de reabilitação profissional. Às vezes ele exerce uma atividade numa empresa que é um trabalho pesado, ele não pode mais trabalhar em serviço pesado. Se ele for jovem, ele vai ser reabilitado. Mas pegando o gancho então da sua colocação, imagine que seja um senhor de 58 anos de idade, que é analfabeto, que trabalhou na roça a vida inteira. Como que você vai readaptar uma pessoa dessa? Nesse caso, o benefício pode ser concedido. Aí vai ser um benefício de aposentadoria por invalidez. Você não consegue readaptar uma pessoa que não tem escolaridade, já tem uma idade avançada. Então aí seria uma aposentadoria por invalidez. Com a mesma doença, são situações diferentes. Tem muitas perguntas chegando aqui, ó. Tem gente falando aqui de aposentadoria e o recebimento do FGTS. Esse FGTS ele é liberado imediatamente quando a pessoa se aposenta. E existe, estão até perguntando aqui, acredito eu que não, a pergunta vem da Lia, se tem os 40%, ela deve estar se referindo quando a gente é demitido de um emprego, você recebe o FGTS, tem uma multa de 40% paga em cima desse valor. No caso da aposentadoria não, mas você saca tudo. Sim, mas eu entendi talvez onde a Lia queira chegar. Quando você se aposenta, saiu a aposentadoria, você recebe uma cartinha do INSS autorizando que você saque todo o teu FGTS. A dúvida que as pessoas têm, e talvez seja a dúvida dali, é o seguinte: depois que você se aposenta, a tua relação com a empresa não se altera em nada, não existe uma interrupção do contrato de trabalho. Então, se ela está trabalhando, se aposentou, saca todo o FGTS. Vamos imaginar que ela fique lá mais 3 anos nessa empresa. Se ela for demitida, ela tem a multa dos 40% sobre tudo, inclusive sobre o que ela já sacou? Sim. Aí ela tem a multa. Aí ela tem. Se ela for... É a mesma regra que existe para aquela pessoa que não está aposentada. Não muda nada, a regra é a mesma. Tá certo. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Deixa eu pedir para a Fabi, por favor, nossa gerente de jornalismo, dar um pulinho aqui no estúdio para mim. A Fabi e, de repente, a Gabi, a Gabriela do nosso administrativo. 2h11 agora. Vamos lá, gente. Tem mais uma aqui, ó. Tenho fibromialgia, síndrome do desfiladeiro torácico, quais são os meus direitos se eu pago o carnezinho do INSS? Tem muita gente falando dessa questão de doenças, né? Quem está falando aqui com a gente, deixa eu ver, é a Sônia. Ela teria direito a buscar o benefício? É a mesma resposta. Depende se essa doença está causando uma incapacidade laboral. Eu aproveito para dizer sobre a fibromialgia, a gente, pela experiência que a gente tem do escritório, é uma doença que é muito improvável que ela consiga um benefício, porque a fibromialgia é muito difícil de provar, não aparece em exames o problema da fibromialgia. Então é um tipo de patologia que a pessoa dificilmente consegue um benefício. Ela falou da síndrome do desfiladeiro torácico, vai ter que ver em que grau que está, como está afetando. São doenças que têm vários graus. Exatamente. E isso é avaliado pelo médico perito na hora de conceder o benefício. Exatamente, pode estar leve, ainda que atrapalhe, que incomode, ela pode estar em condições de trabalhar. Tem casos que já está muito severo que ela não consegue trabalhar. E também tem que ver que trabalho que ela exerce. Tá certo. Ó, tem um montão de perguntas chegando, eu acho que hoje a gente conseguiu responder muitas questões aqui, mas sempre vão ficar perguntas e ele vai estar com a gente sempre a cada 15 dias. Deixa eu fazer mais uma para fechar. Vai cair isso aqui ainda, eu já falei. Vai cair, 2h13. A Célia, tá? É aqui da Zona Norte de Londrina. A Célia tem 53 anos, 31 de contribuição e ela quer saber se ela consegue se aposentar com 100%. Com 53 não, né? 53 anos, 31 de contribuição. Bom, vamos lá. Como eu disse, hoje em dia, quando a gente vai, por causa das regras de transição, fazer continha aqui, né, de cabeça é mais difícil, mas acho que dá para responder. Se ela tem exatamente 31 de contribuição, o que a gente nota? Em maio do ano passado, ela tinha 30 anos. Houve a mudança da regra em novembro de 2019. Então, de novembro para maio, são mais ou menos 5 meses, ela estaria com 29 anos e 7 meses. Faltaria 5 meses para dar os 30 anos de contribuição. Ela vai ter que pagar aquele pedágio de 50%. Então, o ideal seria que ela trabalhasse quanto tempo mais? Ela vai pagar um pedágio de 50% sobre 5 meses, 2 meses e meio. Ela já tem o direito.
Ocorre que nessa regra tem incidência de fator previdenciário. Então ela não vai ter direito a uma aposentadoria integral, porque o fator previdenciário vai derrubar o valor do benefício dela. E quando que eu vou ter direito a uma integral? Aí vai ter que fazer contas para ver se ela vai atingir primeiro o direito pela regra da pontuação, pela idade mínima. Não dá para a gente responder isso de cabeça. Você tem que fazer contas para ver quando vai atingir. O que dá para dizer é que ela já tem direito, mas é uma aposentadoria com incidência de fator previdenciário. Aí, ou seja, não seria integral não se ela fizer nesse momento. Não seria integral. E aí, para ver quando atingiria, tem que fazer algumas contas. Doutor, muito obrigado pela participação. O doutor André Benedetti vai estar sempre com a gente aqui, respondendo essas questões relativas a direitos previdenciários, porque o nosso papel aqui no Balanço é prestar serviço. Você vai mandando suas dúvidas no 991210893 sempre. Obrigado, doutor.